Por dentro da política, conversa com o deputado Adriano Diogo, do PT. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, deputado. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. O assunto de hoje é a Comissão da Verdade, que já está instalada nesta Casa de Leis. Comissão da Verdade estadual, tem uma Comissão da Verdade em Brasília. A estadual é fruto de uma resolução da mesa diretora, o projeto de resolução 879, que instala aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Sob a presidência do deputado Adriano Diogo, é bom lembrar os nomes dos deputados efetivos da comissão: deputado Adriano Diogo, deputado Marcos Zerbini, deputado André Soares, deputado Ed Thomas e deputado Ulisses Tassinari. Vamos falar um pouco das competências, o que vai fazer a Comissão da Verdade Paulista, deputado. A Comissão da Verdade Paulista vai ouvir principalmente os familiares dos desaparecidos políticos do Estado de São Paulo, que daqui saíram para outras regiões do país. Ela vai subsidiar o trabalho da Comissão da Verdade Nacional? Ela vai ser um órgão auxiliar da Comissão Nacional da Verdade. E ela tem poderes para convocar pessoas, eventualmente para tomar depoimentos ou não? Tem poderes. Tem esses poderes. Agentes públicos, sim, sejam federais ou estaduais, que tiveram no Estado de São Paulo, no período de 64 a 82, ou agentes públicos de São Paulo que tiveram missões fora, bem como familiares, testemunhas. Sim. Tem poderes. E como localizar essas pessoas, já que estão tão dispersas no espaço e no tempo? Parece que já faz muito tempo que aconteceu, não é, deputado? A Comissão Nacional da Anistia, que é um órgão do Ministério da Justiça, tem 70 mil pessoas cadastradas, documental, que foram torturadas ou se já desapareceram seus familiares. Então tem 70 mil processos abertos na Comissão Nacional de Anistia. E aqui em São Paulo existem as organizações de familiares de direitos humanos que têm documentação sobre essa época, além dos antigos advogados dos presos políticos, e agora também o Ministério Público Federal também está trabalhando esses casos, principalmente dos desaparecidos políticos. E como fica a questão de se ouvir agentes públicos? Alguns, inclusive, já não estão mais na ativa. Eles são obrigados a comparecer à Comissão da Verdade Paulista? Nós, no início, não vamos trabalhar convocando ou convidando esses agentes. Sim. Nós, inicialmente, vamos abrir para as vítimas. As vítimas, nós vamos recontar a história, nós vamos contar a história que até hoje não foi contada. Para entender a dificuldade em contar histórias, o deputado Adriano Diogo, eu convido o senhor a acompanhar um pequeno trecho de um documentário de Patrícia Moran sobre o tema. Vamos acompanhar. Preciso dizer. Falar pouco, o necessário. Preciso falar, preciso lembrar. Você nada sabe, nada aconteceu. Preciso. E esse processo não é puramente um processo assim, como diria, de estar na posição de dizer não, não. Esse processo te atinge como um todo. Preciso pensar. Eu tive uma dificuldade muito grande de falar, a recuperar a fala, o normal, de tanto dizer não, de tanto calar. Por que, deputado, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar, de raciocinar, de recuperar o que aconteceu naquela época? Porque toda vez que você fala, você tem que lembrar de todas as coisas desagradáveis que aconteceram no período. Prisões, torturas, vamos dizer, do nosso mundo. Políticos, sim, que estavam envolvidos diretamente na causa daqueles problemas, gente que foi embora, traições, assassinatos, ruas, prédios, logradouros, praças. Então, é como se você tivesse um pesadelo acordado. Revivenciando um pesadelo. Exatamente. E tem gente que não conseguiu trabalhar isso ao longo dos anos, então tem aquela dor, por exemplo, quem são principalmente essas pessoas? As mães de pessoas desaparecidas. Eu conheço uma mãe, a mãe do Eremias, Dona Lourdes,
cujo menino desapareceu em 71 e há 41 anos que ela espera a volta do Eremias. 41 anos que todo Natal, todo Ano Novo, ela fala, agora ele vai aparecer. Ele estava escondido em algum lugar, com outra identidade, e ele vai aparecer nesse fim de ano. Faz 41 anos que ela espera por isso. Então, esse é o caso mais típico. Sim. De pais, mães, irmãos, que reúnem toda a família no fim do ano e fala, o sujeito vai aparecer agora, né? Ou senão, eu vou ter uma notícia de onde ele está enterrado, de onde ele teve a última vez. É como se fosse um luto eterno, que é difícil se desvencilhar. Não, luto você tem quando você sepulta, quando você enterra, quando você tem certeza da história. Quando você não tem certeza, você não tem luto. Você tem uma ferida aberta sangrando dentro do teu peito. Agora, tem outros tipos. Por exemplo, gente que foi presa e viu gente morrer. Sim. Gente que, quer dizer, histórias inacabadas, histórias mal contadas. O senhor falou de parentes, de filhos, mães, mas amigos também, pessoas, companheiros. O senhor teve o exemplo na Universidade de São Paulo, Alexandre Vanucchi Leme, seu contemporâneo dos bancos escolares. Meu colega de classe. Que desapareceram de uma hora para outra. O pior é que quando eu fui preso, eu cheguei lá, estavam lavando a cela que ele estava, onde ele ficou, a cela forte, né? Estavam lavando, tirando sangue. E depois apareceu uma versão que ele morreu atropelado no Brás, mas eu vi várias, no período que eu estive lá, eu vi várias. Eu vi cara preso, que no jornal estava saindo que o cara estava morto. Sabe quem? Edgar de Aquino Duarte. Quem era Edgar? Eu vi no DOPS. O Edgar de Aquino Duarte era um ex-militar que era companheiro na Marinha do Cabo Anselmo. Pois bem, sabe qual foi o crime que o Edgar de Aquino Duarte cometeu? Toda vez que o Cabo Anselmo vinha para São Paulo, fugido, perseguido, ia na casa do Edgar, que nem militar mais era. Ele deu cobertura, na verdade. Aí, quando o Anselmo vai preso e passa para o outro lado, e muda a identidade, até através de cirurgia plástica, o Edgar de Aquino Duarte sabia que o Anselmo era o sargento da Marinha revolucionário, e o Edgar de Aquino sabia que o Anselmo tinha sido recrutado para ser um agente duplo. O Edgar, como amigo pessoal, seja na guerra ou seja na paz, hospedava o Cabo Anselmo. Pois bem, por ele ser amigo pessoal e testemunha, ele morreu. Deputado, quanto às versões, muitas versões foram aparecendo ao longo do tempo, inclusive a versão de atentados. O atentado do Rio Centro dá bem uma amostra do que podia acontecer, uma tragédia. A gente tem aí as imagens do Rio Centro, né, uma farsa que aconteceu, que era para acontecer num show, né, no Rio de Janeiro. E acabou, tempos depois, o show que estava sendo realizado, 30 de abril de 1981, uma bomba explode aí no colo de um sargento, com morte. Esse é o carro que os militares usaram, exatamente. Que a bomba explodiu dentro do carro deles. Quer dizer, tempos difíceis, ou seja, há muitas versões que podem aparecer e podem desaparecer aqui com os depoimentos na Comissão da Verdade, deputado? Você vê uma coisa, esse caso, olha, a imagem está mostrando um carro, um Puma. Um Puma completamente destruído. Foram lá no Rio Centro. Imagina você, estava tendo um show no Rio Centro. O dia que o Gonzaguinha, quem organizou o show foi o Gonzaguinha. Foi o dia que ele se reconciliou com o pai, com o Gonzagão, que não se metia em coisa de esquerda, no show do 1º de maio, em política. Não, política era no tempo do Getúlio Vargas, ele fez muita. Mas na ditadura ele era até brigado com o Gonzaguinha, que o Gonzaguinha tinha ligação com a esquerda. Bom, o Gonzagão vai no show do Rio Centro, estava Bete Carvalho, Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque, todo mundo,
E os caras trancaram todas as portas de saída e de emergência do Rio Centro, com mais de 10 mil pessoas, e iam jogar bomba no quadro de força. No quadro de força para acabar a luz, gerar um tumulto e ninguém podia sair, porque estava tudo trancado. Isso ocorreu já no fim da ditadura, em 1981. Num show do 1º de maio, os caras levaram bomba. Então você imagina. E essa história não foi contada. Por isso que tem que ter a Comissão da Verdade. Sim. E as pessoas estão dispostas a trazer essas versões, o que eles vivenciaram nessa época. Inclusive, nós temos imagens aí do Rio de Janeiro, casos de mortes e as notícias da imprensa. O senhor falou de versões radicais sendo punidos ali. Esse é do golpe. Esse é do golpe, a época. 64, e os estudantes na rua esse é do ato 5. Pedindo a liberdade. O senhor acredita que essas versões, que inclusive eram publicadas em jornais, né, dando conta de pessoas que eram mortas, na verdade eram tidas como desaparecidos, ou mortos em outras circunstâncias que não o confronto, né? O senhor acredita que essas outras versões venham a aparecer na Comissão da Verdade, que as pessoas deem depoimentos fidedignos do que viveram nos calabouços? Eu acho que para as pessoas poderem entender, o golpe de 64, nós estamos hoje, essa semana, né? Estamos na semana do 31 de março, faz praticamente 50 anos que ocorreu o golpe. E faz 30 anos que oficialmente acabou a ditadura. Então, o que é a Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade é uma tentativa que o governo brasileiro e o povo brasileiro vão fazer de contar qual foi a história que aconteceu nesses 20 anos. Né? Então, a Comissão da Verdade não é nenhum movimento de vingança, de retaliação, é a busca da verdade. Por que se tem a necessidade de ter a verdade? É bíblico, né? A verdade nos libertará. Por quê? Porque se a gente não contar a história do período da ditadura militar, os mesmos crimes e as mesmas atrocidades, a mesma violência que houve no regime, ela continuará. Ela vai continuar. Sim. Ela como a gente fala aqui... Se perpetua. Perpetua, se institucionaliza. Sim. Passa do campo da bestialidade para entrar no campo da normalidade. Então, qual era a lógica central da ditadura? Qual era a doutrina? Enfrentamento ao inimigo interno. Quem era o inimigo interno? O povo brasileiro. Então, se a gente não enfrentar o período da ditadura, que o povo foi considerado inimigo e como tal foi reprimido, acabou a ditadura e eles continuam tratando o povo como inimigo. E por que no Brasil há tanta resistência à Comissão da Verdade? Outros países latino-americanos já aceitam a Comissão da Verdade e muitos generais foram parar aí nas barras dos tribunais mais recentemente, deputado. Por quê? Porque tanta resistência. O pessoal acha aqui no Brasil que a Comissão da Verdade é apenas um ato governamental. E a Comissão da Verdade só vai ocorrer na sua plenitude se for produto do movimento social, das forças sociais. Da sociedade. Da sociedade. Se a sociedade brasileira disser para o governo brasileiro, abra os arquivos da ditadura, isso ocorrerá. Sim. Um ato governamental isolado, como se fosse uma escola de música clássica ou uma academia, não vai sair. Sim. Tem que ser produto. Então, por exemplo, esse programa que você está fazendo hoje, me convidando para falar, é um movimento social da mídia na busca da Comissão da Verdade. Entendeu? Então, outro dia, o Chico Pinheiro fez um especial na Globo News sobre Nara Leão. Qual era o centro da coisa? Por que a Nara Leão foi reprimida? Quando começou a cantar as músicas do Opinião, do Zequete e tal. E teve que ir embora para o exterior, e foi para o exterior, ficou doente, voltou e morreu. Por causa da ditadura. Entendeu? Então, se cada um de nós, os brasileiros, chegar e falar, ó, chega, vamos contar essa história, vamos contar. Que ocorreu na minha terra, que ocorreu na minha escola, que ocorreu no meu sindicato, no meu local de trabalho, na minha fábrica. Vamos contar essa história. Cada um contar a sua história, porque senão, qual é o problema? O neto do cara que mandou matar
o João Pedro Teixeira e a Margarida Maria Alves vira ministro. Vira ministro. O neto do cara lá de Petrolina e Juazeiro, que foi o maior capataz da ditadura, serviçal da ditadura, que pegou toda aquela área da Sudene para irrigar, para fazer fortuna em Petrolina e Juazeiro, vira ministro. E não vira ministro dos nossos opositores, vira ministro do governo Dilma. Então, quer dizer, os maiores serviçais da ditadura, para não falar outra coisa, estão por aí. Estão por aí. Então o Coronel Curió, ele é o dono de Serra Pelada. Ele é o dono do ouro de Serra Pelada. Quer dizer, o Coronel Curió, que foi o maior matador do Araguaia, é o maior matador de escravos de Serra Pelada. E ainda, até hoje, controla todo o rejeito do ouro de Serra Pelada e controla os garimpos da Amazônia. Para a sua ciência, notícia divulgada no portal O Globo dá conta que a ONU, em Genebra, divulgou um comunicado em que pede que o judiciário brasileiro leve à frente a denúncia do Ministério Público Federal contra o coronel Sebastião Curió. Pronto. Ou seja, os crimes não vão ficar impunes. Não, o Sebastião Curió não parou de cometer crime. Para ele, a ditadura não acabou. Ele continua mandando. Ele é o grande coronel da Amazônia. E por falar em ditadura, encontro de contas, eu convido o nosso telespectador e o deputado Adriano Diogo também a ver um trechinho do documentário Vala Comum, de João Godoy. Vamos ver. Foi descoberta no cemitério municipal Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo, uma vala comum com aproximadamente 1000 ossadas. Entidades de direitos humanos afirmam que nesta vala estão os restos mortais de diversos presos políticos desaparecidos no início dos anos 70, durante o regime militar. Segundo os funcionários, a vala foi aberta em 76 para enterrar as ossadas que haviam sido exumadas em massa no ano anterior. Porém, não encontramos no cemitério qualquer registro que indicasse a localização ou ao menos a existência desta vala. O meu pai ele foi o primeiro preso político a ser enterrado em Perus. Meu pai era militante do Sindicato dos Petroleiros lá do Rio de Janeiro. E quando houve o golpe, eu lembro que meu pai chegou em casa muito exaltado, né? Porque ele tinha ouvido no rádio que tinha havido o golpe e foi para a Petrobras para avisar os companheiros que estava havendo o golpe para retirar todo mundo de lá, né? Para as pessoas não serem presas. Né? Segundo exército, capitularam o estado da Guanabara. O Goulart está partindo com destino ignorado. Os ratos estão abandonando o navio. Ao povo brasileiro, que convida a tomar armas para expulsar os eleitores comunistas. Na época não existia motivo para ser preso, né? Não havia um motivo muito claro, né? Porque havia uma caça às bruxas muito grande, de todo mundo que era favorável ao antigo regime, passava a ser suspeito de ser contra o novo regime, né? Por uma questão de lógica da cabeça dos caras, né? Então nós não estamos falando em democracia, estamos falando em ditadura. O presidente da República irá prestar o compromisso da Constituição. O governo será os das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Refletem a alma brasileira foi a promessa do presidente, mas tudo depois mudou de figura, deputado. É por isso que a Comissão da Verdade precisa trazer à baila tudo que aconteceu nessa época. Você sabe que os militares divulgam, não só os militares, mas todo mundo que ajudou o golpe, divulga que a data do golpe é 31 de março. A data oficial do golpe é 1º de abril. Dia da mentira. O golpe da mentira, o dia da mentira. Por isso que precisa ter a Comissão da Verdade para contar a história do dia da mentira, entendeu?
Deputado, quando se fala em Comissão da Verdade, tem pessoas que acham em ajuste de contas, de pagamentos de indenizações. Isso já aconteceu por conta da anistia, mas o que se quer em termos de verdade, quando se fala em apurar, em ouvir, em trazer relatos das pessoas? Quer dizer, só falta os caras dizerem que tem que dar outro golpe para impedir que haja a Comissão da Verdade, né? Mas há insinuações disso. Clube militar, cartas sabe militares. Sabe o que, Jorge? É o seguinte. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e foram descobrir aqueles enormes fornos crematórios de vidas, onde foram mortos 6 milhões de judeus, o Auschwitz, os alemães falaram que aquilo nunca existiu. Na Alemanha, até a década de 70, ninguém admitiu o nazismo. Quando as tropas alemãs invadiram a Rússia, a União Soviética, Stalingrado, eles mataram 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. O tempo passa e se esquecem, as gerações vêm e acabam esquecendo. Como as novas gerações de japoneses ignoram que os avós morreram nas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E os próprios americanos nem sabem que o Truman mandou jogar bomba e mandou matar aquela quantidade de gente. Então, as comissões da verdade servem para isso. Porque senão, daqui a um pouco, os caras vão dizer que nunca houve escravidão no Brasil, que nunca se matou índio no Brasil, que nunca se invadiu o Paraguai. Deputado Adriano Diogo, atenção também para mais um trecho do filme Rubens Paiva, o nome da Comissão da Verdade, vamos acompanhar. Ele vinha dançar comigo, assim, botava assim no pé dele e a gente dançava, eu dançava com o meu pezinho em cima do pé dele, ele me ensinando a dançar. Eu me lembro de acordar assim, no meio da noite com a risada dele, ele ria muito alto, né? Era um homem da grande risada, ria com facilidade, expansivo, solto, fraterno. Foi um homem de uma total valentia, um homem de uma enorme generosidade pessoal. Uma enorme generosidade pessoal. Deputado Rubens Paiva. Por que o nome? A Comissão da Verdade Paulista. Eu acho que é o primeiro dos desaparecidos que nós vamos investigar, né? Quer dizer, era um cara que era deputado paulista de Santos, um cara tranquilo, cujo único crime que ele cometeu foi investigar como é que a embaixada americana estava preparando o golpe. Então acho que é uma homenagem justa, né, para um brasileiro que desapareceu, que se entregou no quartel da Aeronáutica espontaneamente com a família, né? Então aí este filme foi reproduzido durante o lançamento da Comissão da Verdade Paulista. O depoimento é da filha, que esteve presente aqui, inclusive, exatamente, falando de como era a vida, ou seja, de filhos que perderam a convivência paterna. É para isso que serve a Comissão da Verdade, deputado? É isso acontece essa história. Sim. Essa família precisa saber por que Rubens Paiva foi preso, sequestrado e desapareceu. Eles querem... Isso é vingança? Querer saber onde ele está enterrado, onde estão seus restos mortais, trazer para Dona Eunice ter o direito, que ela já não sai mais de casa, que a Dona Eunice Paiva, esposa do Rubens, possa sepultá-lo e dizer... Sim. Deputado, só para encerrar, os próximos passos da comissão que se espera, os deputados se reúnem, elencam uma pauta e convidam as primeiras pessoas para a tomada dos depoimentos? Isso. No dia 21 nós vamos trazer uma autoridade mundial às 2h da tarde, é aberto ao público aqui no auditório Paulo Kobayashi, e aí nós vamos começar a chamar os familiares, nós vamos fazer uma lista de familiares e vamos começar a ouvir os depoimentos, recolher os documentos, né? Pretendemos também fazer uma reunião dos juristas brasileiros que defenderam os presos políticos, né, na época da ditadura. Queremos fazer uma comissão de juristas que apoie o nosso trabalho
e estamos reivindicando o prédio da Auditoria Militar, da Brigadeiro Luiz Antônio, 1249, para ser a sede da comissão, e vamos pedir para o governo estadual transformar essa delegacia de polícia aqui na Tomás Carvalhal com a Tutóia, que a delegacia de polícia saia de lá, que lá funcionava a terrível Operação Bandeirantes, o DOI-CODE, que isso aí seja devolvido para o povo brasileiro conhecer onde foi morto Vladimir Herzog e outros tantos brasileiros. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. A TV Assembleia agradece a sua presença aqui. Até uma outra oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade. O povo brasileiro precisa da Comissão da Verdade contra o golpe da mentira. Este é o deputado Adriano Diogo, do PT. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.